Olá você, tudo bem? Na aula anterior fizemos uma introdução básica sobre sistema endócrino. Na aula de hoje vamos iniciar os estudos do sistema endócrino propriamente dito, começando pela glândula mais importante do organismo, que é a glândula hipófise. Antes de iniciarmos, lembre-se de uma coisa extremamente importante. Na divisão básica da hipófise em neurohipófise e adenohipófise, nunca esqueça disso, a neurohipófise é secretora de hormônios produzidos pelo hipotálamo e a adenohipófise tanto secreta como produz seus próprios hormônios. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Fisiologia Humana, estudo da neurohipófise, especialmente para você. Vamos lá? Ok, seja muito bem-vindo à nossa aula. E aqui estamos nós para estudarmos conjuntamente a neurohipófise. Se inscreva no canal, novas videoaulas todas as semanas. E na descrição do vídeo, material para você exercitar os conteúdos aprendidos, além do biomap da aula. Dúvidas? Deixe nos comentários, terei prazer em tirá-las, beleza? Mas vamos lá. Glândula hipófise, que também é denominada de pituitária, está localizada na célula túrcica do osso esfenoide na base do crânio. Na base do crânio existe um osso em formato de borboleta chamado de osso esfenoide. Em cima deste osso existe um acidente anatômico chamado de célula túrcica. Célula com S, célula com C é célula de cavalo. O acidente anatômico, em cima da célula túrcica, você vai encontrar uma estrutura muito semelhante a um grão de ervilha e nada mais é do que a glândula pituitária ou hipófise. Considerações iniciais sobre a hipófise, mais especificamente a neurohipófise, que será exatamente a parte da hipófise que iremos nos concentrar nesta aula sobre esta estrutura glandular. Ela está conectada diretamente ao hipotálamo, ok? O hipotálamo é uma região específica do sistema nervoso que está localizado ali a nível de sistema límbico cerebral e que tem comunicação direta com a hipófise, um elo de contato, elo de ligação entre o cérebro e o sistema endócrino. É responsável pela produção e liberação de hormônios tróficos que controlam outras glândulas e outros hormônios específicos. A hipófise tem especificamente esta função. Hormônios tróficos são hormônios de nutrição. Lembra do termo autotrófico e heterotrófico? Autotrófico, quem sintetiza seus próprios alimentos, e heterotrófico, quem não é capaz de sintetizar seus próprios alimentos, tendo que captar pré-fabricado na natureza. Então, o termo trófico está muito relacionado à nutrição. E a hipófise, tá certo ou não? Ela libera alguns hormônios específicos que nutrem outras glândulas, fazendo com que essas outras glândulas funcionem, tá certo? Mais especificamente, esses hormônios tróficos são produzidos e liberados pela adenohipófise, tá certo? Mas, tudo bem. Divisão da hipófise ou glândula pituitária, neurohipófise ou hipófise posterior, que secreta hormônios produzidos pelo hipotálamo. São eles a ocitocina ou oxitocina, tanto faz, o ADH, também conhecido como hormônio antidiurético, que exerce importante função no sistema renal.
E a adenohipófise ou hipófise anterior. A adenohipófise ou hipófise anterior produz e secreta seus hormônios. E quem são esses hormônios? Os hormônios tróficos, como o TSH, que é o hormônio tireotrófico, responsável por induzir funcionalmente a tireoide, o ACTH, o adrenocorticotrófico, responsável por induzir a função do córtex das glândulas adrenais, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante, que são hormônios gonadotróficos, que atuam estimulando as funções específicas das gônadas sexuais, tanto masculinas como femininas. Beleza? Muito bem. Que outros hormônios são da responsabilidade da adenohipófise? O GH ou STH, hormônio do crescimento, também denominado de somatotrofina. E o hormônio prolactina ou LTH, hormônio lactogênico, o hormônio que é responsável pela produção do leite nas mulheres, mas que também tem função no organismo masculino. Vamos chegar lá. Beleza? Então esses são os hormônios específicos produzidos pela glândula hipófise ou pituitária como um todo. Aqui vamos nos deter inicialmente ao estudo da neurohipófise, ou hipófise posterior. A neurohipófise é uma extensão do encéfalo devido à sua forte conexão com o hipotálamo, beleza? Não participa da produção de hormônios, armazena e secreta dois hormônios importantes do hipotálamo, beleza ou não? É representada pelo lobo posterior da hipófise, conectado ao hipotálamo pelo infodíbulo, que é exatamente a região específica que une a neurohipófise ao hipotálamo. Beleza? Show de bola! Hormônios secretados pela neurohipófise. Você tem o ADH, também conhecida como vasopressina, que é o hormônio antidiurético, e a ocitocina. Esses são os dois hormônios secretados pela neurohipófise, produzidos, sintetizados pelo hipotálamo. Beleza? Temos também uma porção entre a porção anterior hipofisária e a porção posterior, que é a hipófise intermediária. A hipófise intermediária produz também um importante hormônio denominado de MSH, ou hormônio melanotrófico. Ele é responsável pela liberação da melatrofina. Tá certo ou não? A melatrofina é o hormônio que estimula os melanócitos da pele, que são células especializadas na síntese de melanina, que é o pigmento que dá a tonalidade normal da pele, ausente nos indivíduos albinos. Entendido? Então, o hormônio específico que estimula os melanócitos da pele na síntese, produção de melanina, da tonalidade do tecido epitelial, chama-se melatrofina e é, tá certo ou não, liberado e produzido pela hipófise intermediária. Beleza? Vamos então aos hormônios neurohipofisários, tá certo? Começando pelo ADH, ou vasopressina, que é o hormônio antidiurético. Antidiurético, ele é um hormônio anti-urina. Quanto maior for a secreção do ADH, menor será o volume de urina excretado. Quanto menor for os níveis de ADH, maior será o volume de urina excretado. Tá certo ou não? Então, a ADH regula, de certa forma, o volume urinário. Um detalhe importante é que o álcool, ele é um inibidor hipofisário, reduzindo a liberação de ADH
pela neurohipófise, fazendo com que aumente o volume de urina. Por isso que o cara tá tomando umas cervejas embalado e ele de instante em instante vai até ao banheiro para urinar, exatamente devido à inibição da neurohipófise na secreção do hormônio antidiurético ADH. Belezinha? Valeu a informação? Ora, o ADH atua no néfron renal, mais especificamente no túbulo contorcido distal e ducto coletor, aumentando a permeabilidade desses ductos à água, fazendo com que os néfrons reabsorvam a água, devolvendo a corrente sanguínea. Entendido ou não? Lá nos ductos coletores, por exemplo, você encontra umas proteínas osmóticas, a aquaporina, que facilita esse processo. Então, sob efeito do ADH, as aquaporinas vão se abrir mais, fazendo com que a água que está saindo pelos ductos do néfron sejam reabsorvidas e devolvidas ao sangue. E tem um motivo fundamental para isto, você vê isso numa aula completa desse mecanismo, na aula de sistema excretor, no funcionamento, fisiologia do néfron. Nós temos uma aula aqui no canal, Fisiologia do Néfron, que mostra para você como ele funciona nesse mecanismo de ação hormonal. Beleza? Então olha lá, aumenta a permeabilidade dos ductos ao H2O, ou seja, a água, e produz vasoconstricção dos capilares arteriais. Com isso você tem o aumento da pressão arterial. Sempre que a pressão arterial cai, libera-se ADH para se aumentar a volemia plasmática, porque o néfron vai reabsorver mais água, jogando no sangue, aumentando a volemia sanguínea. Beleza? O que incide no aumento da pressão arterial. Esse processo é chamado de mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, melhor explicado em detalhes no estudo de sistema urinário. Aqui mesmo nessa playlist de Fisiologia Humana você encontra esta aula. Aqui eu não vou detalhar sobre isso porque o objetivo da aula é a neurohipófise, belezinha? O aumento do ADH leva à diminuição do volume de urina, porque retém água, tá certo ou não? E aí existe uma importante disfunção atrelada ao ADH, que é a diabetes insípidos. Insípidos porque não tem sabor. A diabetes mellitus está relacionado com glicose, é outro processo. A diabetes insípidos sem sabor, está relacionada com deficiência de ADH. Ocorre uma redução dos níveis de ADH devido a um processo disfuncional da neurohipófise, que vai aumentar a desidratação, a perda de água pelo indivíduo, que sente uma sede constante, necessidade constante e frequente de tomar água e urina bastante pela falta desse hormônio, beleza? Essas são as funções clássicas do ADH secretado pela neurohipófise. O outro e último hormônio neurohipofisário é a ocitocina, também chamado de oxitocina. Ele é o hormônio responsável pela contração uterina no momento do parto, para facilitar o processo de parto normal. Auxilia a ejeção do leite, porque produz a contração das glândulas mamárias pelo seu efeito galactocinético, entendido? Não confundir ocitocina com prolactina. Prolactina induz as glândulas mamárias à produção do leite. A oxitocina apenas pressiona as glândulas para promover a sua ejeção. Daí o termo efeito galactocinético. A ocitocina, hormônio do amor. A ocitocina faz parte do grupo chamado de neurotransmissores da felicidade. Professor, quer dizer que a felicidade também é um processo químico? Claro que sim. Envolve pensamentos, envolve química cerebral. Mais especificamente, o somatório entre ocitocina, dopamina, serotonina e endorfina. Teremos brevemente uma aula só sobre esses neurotransmissores. Tá
Tá certo ou não? A Associação Americana de Psicologia diz que a ocitocina está relacionada com o apego, com o processo, o comportamento de generosidade e empatia. Apego ou ligação afetuosa entre pais e filhos, tanto pai como mãe. Se você já viu uma mulher amamentando, aquela ligação que você observa muito íntima, muito próxima entre mãe e bebê, é por efeito da ocitocina, entendido ou não? A ocitocina tem uma coisa até interessante, é importante no namoro. No namoro, o que mais uma mulher busca no homem é a sensação de proteção, é a sensação de segurança. Entendido? Isso é promovido pela ocitocina. Se você toca uma mulher pela qual ela tem sentimentos afetivos por você e você a toca sem conotação sexual, ela vai se sentir protegida, ela vai se sentir segura, porque esse toque em particular, esse contato de certa intimidade em particular, gera nela a sensação de segurança e proteção pela ocitocina. Caso contrário, se você a toca numa conotação sexual, ela não tem sentimentos afetivos por você, a não liberação de ocitocina nesta situação reflete para ela insegurança. Entendido ou não? Na verdade, ela se sente ameaçada. Viu aí a importância da ocitocina na afetividade? Leva ao aumento do prazer sexual devido às contrações das estruturas do sistema reprodutor. Mulher, contração uterina; homem, contração dos ductos seminais e também da próstata no processo de ejaculação. Alivia o estresse, porque regula as emoções, porque favorece o humor e reduz a ansiedade. Essas são as funções clássicas da ocitocina, hormônio extremamente importante. Beleza? Próxima aula, adenohipófise e seus hormônios. Espero você ansiosamente lá. Nos acompanhe, deixe seu like, dúvidas, deixe nos comentários. Terei prazer em tirá-las. Até a próxima aula. Tchau!